caminha mais facilmente para ser feliz como espera ser. A nossa felicidade será naturalmente proporcional em relação à felicidade que fizermos para os outros. A alegria do próximo começa muitas vezes no sorriso que você lhe queira dar. A felicidade pode exibir-se, passear, falar e comunicar-se na vida externa, mas reside como endereço exato na consciência tranquila. Se você aspira a ser feliz e traz ainda consigo determinados complexos de culpa, comece a desejar a própria libertação, abraçando no trabalho em favor dos semelhantes o processo de reparação desse ou daquele dano que você haja causado em prejuízo de alguém. Estude a si mesmo, observando que o autoconhecimento traz humildade e sem humildade é impossível ser feliz. Amor é a força da vida e trabalho vinculado ao amor é a usina geradora da felicidade. Se você parar de se lamentar, notará que a felicidade está chamando o seu coração para a vida nova. Quando o céu estiver em cinza, a derramar-se em chuva, medite na colheita farta que chegará no campo e na beleza das flores que surgirão no jardim. Boa noite para quem eu não cumprimentei ainda. Eu sei que numa noite fria dessa, esse tema, vocês não vão embora, vão ter que ficar por aqui, tá? Porque falar de dor hoje, mas a gente está aqui, né, de todo jeito, nós vamos conversar um pouquinho sobre uma coisa importante para nós. E às vezes nem tão agradável. O que é a dor da evolução? Na evolução. Então, em primeiro lugar, a gente vai lá no dicionário e encontra 5 sentidos para essa, como sinônimo de dor. O sofrimento, que é um sofrimento, né? Angústia, aflição, tudo isso, tortura, né? Arrependimento é um tipo de dor também, de pesar, de remorso. Pena, piedade, compaixão com o outro, condolência, consternação, pena. Mágoa, decepção, desgosto, dissabor, lágrimas. E algia, que é cólica, espasmos. A gente encontra isso no dicionário, 5 sentidos de sinônimo para a palavra dor. E eu vou trazer aqui uma provocação. Vamos lá. Isso daqui é para vocês falarem, ainda mais que nós estamos em poucas pessoas. Alguém aqui, que está aqui, nunca sentiu uma dor daquilo que eu falei lá? Ah, que sem graça. Então, todo mundo ficou quieto e eu entendo que está respondida a questão. Alguém já sentiu algum tipo de dor daquele tipo que mais ou menos eu determinei? Eu quero que vocês falem, por favor. Não é assim, é lógico, não é uma sessão de terapia, porque eu não tenho nem essa formação, mas é assim para a gente pensar. Quais as dores mais difíceis e outras que são? Porque quem de nós já não foi, por exemplo, no dentista e ficou apavorado lá, mas a anestesia veio e a gente conseguiu fazer aquilo que precisava, né? Então vamos lá. Falem alguma coisa a respeito de dor. Quem quiser, fique à vontade. A dor que tem é a minha dor, porque o outro não sei. Cada um com a sua dor, não é? Cada um com seus problemas. Eu acho que a dor é essa, é a minha. Mas Eu não sei, é a dor de cada um. é a dor de cada um. Mas tem alguma dor que você fala assim, se isso acontecesse comigo, eu não sei o que eu faria? Existe? Ou alguém já passou por isso? A dor de perda. Não a física. Tá?
A dor de perda. E quem mais, gente? A dor do par, concordo. Ai, Vilma, três vezes. Ave Maria. Que eu lembro agora. Essa. Eu sabia, né? Eu estava na sala, minha mãe tinha ido para fazer a cirurgia, eu sabia que ela ia fazer a amputação, eu sabia que era para cima do joelho, mas quando ela voltou, que ainda estava dormindo, e eu vi tão curtinho, é uma dor tão grande que parece que parece que as pernas vão dobrar da gente. E a gente se mantém porque a gente pede socorro para Deus, né? Então, Alguém mais? Um arrependimento, que às vezes a gente fala coisas sem precisar falar. E aí fica aquela dor. O que eu falei? Não é na hora de falar. Isso acontece, acho que quase diariamente, né? Não é não? Dor do arrependimento. É. Dor da perda. Dor de ver o sofrimento do outro. Isso. Dor do parto, né? Que eu concordo e assino embaixo. Mais alguma coisa? Então, dor. Dor da saudade também. Dor? Dor física, né? Mas dor da saudade. Então, vamos olhar aqui, ó. O que a gente classifica como dor emocional. Então, às vezes é uma coisa que te dói lá dentro, né? Uma dor emocional. A semana passada quem veio teve a oportunidade de pegar a palestra sobre depressão, que não deixa de ser uma dor emocional, né? E é terrível. A dor da culpa, essa também é do arrependimento, como você falou, culpa, né? Que é uma coisa que também às vezes a gente faz alguma coisa e aí a gente, puxa, poderia ter evitado. Se eu tivesse respirado fundo, muitas vezes. Essas dores aqui, né? Gozado que quando a gente procura, né, alguma imagem para poder elucidar melhor, a gente sempre encontra esse tipo de... A pessoa parece que ela está voltando para o útero, né? Ela fica... Quando se fala em dor, em arrependimento, a pessoa ela se volta toda, né? Como se tivesse ainda no ventre materno, né? Para dentro do ventre. Tem a dor física, quem não tem essa, né? Ai, as costas, as articulações com o passar do tempo, todas aquelas outras dores, né? Que a gente sabe que às vezes são mais intensas ou menos. A dor moral, que é uma dor também... não é visível, é uma coisa que você tem lá no seu interior e a gente não vai julgar nada do ato, mas do sentimento. O arrependimento, como você falou, né, Rose? E é sempre assim, olha, vejam que interessante, né? A pessoa, ela faz um ato de desespero mesmo, né? E ela... como se ela quisesse sumir, né? Ou envergonhada, ou o orgulho falando ali alto, não interessa, não é para julgar, mas é engraçado que a própria, o corpo fala, né? Bom, tem a tristeza também, que às vezes é a tristeza da saudade, é a tristeza dessa perda, entre aspas, né? Dessa separação. Então, nós temos vários tipos de dores. Vamos lá. Pergunta. Qualquer dor é agradável? É um sentimento agradável? Não é, né? Não é nada agradável a gente sentir qualquer um daqueles tipos de dor. Mas então, dor é uma discriminação social? Só os pobres é que sentem dor, os ricos não sentem. É uma discriminação racial. Então os
negros sofrem ou têm mais dor do que o branco, ou o amarelo, ou não interessa, né? A gente aqui está colocando de maneira geral. É possível falar isso? É de crença. Como ele é olhar, como ele é complicado. A gente que passa que vai saber. Agora, quem olha por fora é uma coisa, agora quem passa. Quem passa por dentro, mas de toda forma, a gente poderia dizer que é por causa da raça que ele sente essa dor. Você acha que é por isso? Mexe com o sentimento da pessoa. Mexe com o sentimento, mas eu digo assim, então só os pretos que sofrem, os brancos não sofrem. Nesse sentido, né? Aqui, ó, crença. Então a gente ouve falar, né? Mas aquela pessoa tem uma certa seita e ela merece sofrer. Ela é um bandista, ou ela é... Sabe aquelas coisas que a gente às vezes ouve de outras pessoas, não é? Que julgam por conta da crença. Então, olha, você vai sofrer mais porque você é espírita. Você vai sofrer, você vai ficar num lugar ruim. Se você não se tornar, e aí tem a religião que for, a crença que for, que a pessoa acha que a dela é a melhor. De gênero. Ele é homossexual, ele tem que sofrer. É só ele que sofre. O heterossexual não sofre. É verdade? É meio infantil, mas é só para a gente ir pensando, né? Em relação à idade, é só o velho que sofre. Você pode até falar assim, não, é mais difícil. Mas nós não temos crianças que doentes, que muito cedo se tornam crianças assim que sofrem muito a questão da dor e passam por situações jovens que aí dor emocional, todos aqueles tipos de dor, né? A gente encontra também no meio, em relação às diversas faixas etárias. Dor é eu pus que não, é assim, é uma das discriminações, porque você é do partido A, você merece sofrer, porque o partido B é melhor. Então, se eu fosse classificar a dor, existe privilégio para alguma das coisas apresentadas aqui? Alguma dessas? Não, né? Então, por que existe dor? Se todo mundo tem dor, todo mundo passa por um sofrimento, por que existe a dor? Querem arriscar? Querem falar alguma coisa? Porque... Concordam? Discordam? Querem acrescentar alguma coisa? A vaidade. A dor vem para isso. Na hora que você está com dor, você esquece de tudo. Você se torna muito mais humilde. Vamos ver, vamos seguir. Então, se nós estamos aqui falando e nós temos a doutrina como o nosso guia, né? Um roteiro, nós temos que lembrar sempre dos princípios. Aí a gente fala dentro da doutrina, né, da existência de Deus. Bom, que Deus é esse que deixa com que todos sofram, toda a humanidade sofra. Ele dá privilégios para alguns? Então, isso é redundante. A gente fala, não, mas assim, da boca para fora. Mas a gente sente isso. Porque na hora que a gente está passando pelo problema, e como foi falado, né, a minha dor é a maior. Quando eu estou com dor, eu não tenho esse negócio de ficar comparando, né? A minha dor, eu tenho que ser respeitada na minha dor. E aí eu penso, bom, Deus criou essa condição que eu só evoluo porque eu preciso passar por dor? Se eu tenho aqui que Deus
com todos aqueles atributos de perfeição, eu preciso começar a pensar um pouco melhor sobre essa condição da dor. Outro princípio é a imortalidade da alma. Se eu falo em imortalidade da alma, eu tenho que lembrar que nós estamos falando de um princípio de início sem fim, porque é imortalidade. Quando a gente fala em imortalidade, algumas religiões colocam essa imortalidade aqui, ó, como uma tortura, porque se você for estudar a fundo, você vai ver que é colocado que o indivíduo que cometeu qualquer tipo de chamado erro, ele vai ficar amargando para toda a eternidade sem ser perdoado. E isso vem contra, né? Porque é um fundamento da nossa doutrina. Então, a gente, quando fala em imortalidade da alma, a gente não pode esquecer dos atributos de Deus, de perfeição. E o que mais caracteriza é a questão da reencarnação, que é a possibilidade da gente, que é imortal, a alma é imortal, porém a reencarnação é a oportunidade que nós sabemos que nessa bondade divina nós todos teremos a oportunidade de rever e de fazermos um novo caminhar com as experiências que às vezes a gente se equivoca, ninguém consegue na primeira reencarnação já se tornar um espírito puro, né? Então a reencarnação aqui para nós, ela é uma dádiva, é uma oportunidade. Nós também temos como princípio a comunicação com os espíritos, porque a doutrina ela foi fundamentada nessa comunicação, né? E isso não é privilégio da doutrina, sempre existiu a comunicação, tem muito lá na antiguidade, mas ela aqui, ó, ela foi, de certa forma, ela foi explicada de uma forma mais racional. E a lei de causa e efeito, que orienta os destinos de acordo com as ações passadas, presentes, né? Mas essa lei de causas e efeito. Então, a gente não pode se distanciar de que a gente fala muito na nossa, também aqui, né? A gente fala que tudo isso, porque Deus, quando na criação, com as leis universais, não foi feito lei só para o planeta Terra, só para o planeta Marte, Júpiter, não. É universal as leis. E um princípio é da liberdade ou desse livre-arbítrio que a gente vai construindo. Ninguém tem o livre-arbítrio, a gente vai construindo à medida que a gente vai desenvolvendo, vai crescendo em termos de experiência, de conhecimento, de compreensão, a gente vai. Mas uma coisa a gente não foge, que toda causa ela traz consequências e que, se nós estamos falando desse planeta que está categorizado como provas e expiações, a gente está falando que nós temos caminhos a percorrer, tá? Então, causas e consequências. Ninguém ainda é totalmente ileso. Está aqui, mas eu não vou sofrer. Vai, não tem jeito. É a dor do crescimento. Então, sofrimentos, prova e expiações. Os sofrimentos deste mundo, eles independem algumas vezes de nós, mas muitos, contudo, são devidos à nossa vontade. Ou seja, tem situações que são... Eu estava vendo agora, não sei se vocês assistiram, a queimada, né, do interior aí, puseram fogo e todo mundo ali sofre as consequências com o mar carregado, com a perda, né, da plantação. Quer dizer, isso, mesmo que não tenha sido provocado por mim, eu sofro as consequências. Também, às vezes, né, daquele ambiente em que eu estou. Mas, na maioria das vezes, esse sofrimento aqui do mundo, ele é causado
pela nossa vontade, não vontade de sofrer, mas assim, atitudes que nós tivemos e que as consequências geraram esse tipo de experiência sofrida, né? Se a gente for fazer uma análise aqui, ó, nossa, quantos sofrimentos são efeitos de causas que a gente poderia ter evitado? Agora há pouco a gente falou, puxa vida, eu faço uma coisa e já me arrependo. Se eu pensasse um pouquinho mais, eu teria uma outra atitude. Ou seja, muitas dessas situações eu posso ter ainda, às vezes, a impulsividade, e eu preciso aprender a me conter um pouco mais para poder agir com mais racionalidade. Quantas enfermidades, quantos males, quantos excessos, ó, ambição numa palavra, suas paixões, né? Quantas eu cometo excessos. E aí, aquele que sempre vivesse com sobriedade, né? Que não abusasse, que fosse mais simples, que não sofresse tanto com as questões de acompanhar o ritmo da sociedade. Muitas vezes a gente se prende tanto a isso, não é? Especialmente nos dias de hoje, onde a gente tem uma competição muito grande, que a gente precisa mostrar, às vezes, em redes, né? A gente propaga coisas que a gente realmente não está sentindo, mas a gente quer mostrar, e aí a gente acaba entrando nessa questão de sofrimento. Deixa eu falar só uma coisa que eu acho que é importante. A gente fala provas e expiações. Mundo de provas, o que será que é isso, né? A gente precisa entender que as provas, elas podem ser uma superação para o espírito. Mas a expiação é sempre uma prova de reparação. Ambos são provas, mas para fazer a distinção. Então, a expiação é alguma coisa que que nós, né, precisamos reparar. A gente fez alguma coisa e tomamos atitudes, enfim, fizemos, e a gente não sabe, a gente está falando hoje, mas a gente remonta lá desde quando a gente começou nesse processo evolutivo. Então a gente às vezes tem muitas expiações que são reparações de equívocos cometidos. E a prova, muitas vezes, o espírito que vem com prova, muitas vezes, ele já superou aquelas expiações e ele quer avançar. E para isso ele se coloca numa situação de superação. Então, a gente às vezes encontra, e eu vou trazer alguns exemplos rapidinho, de pessoas que passaram por situações que eu, por exemplo, para mim, eu não conseguiria. E aí, eu olho para tudo aquilo e falo, mas ele consegue. Por que será que ele consegue? Porque aí a questão da diferença de evolução, né? De cada um, do momento de cada um. Nós temos aqui, ó, no Livro dos Espíritos, na segunda parte, isso daqui não é uma pergunta. Nós temos aqui uma dissertação que Kardec faz. É longa e é muito interessante. Eu só pensei algumas coisas, porque nem dá para trazer tudo. Ele falando assim, ó, o corpo é um instrumento da dor. Se não é a causa primária da dor, é pelo menos a causa imediata. A alma tem a percepção da dor e essa percepção é o efeito. Por que que a gente vai falar sobre isso? Porque assim, é como se nós tivéssemos os 3 corpos, né? Que nós somos formados por 3 elementos. O corpo, hoje encarnados, o corpo físico. Nós temos o perispírito, que é ainda uma matéria, mas essa matéria, ela faz uma ligação do espírito, que é o ser pensante, é o ser que sente,
que é tudo isso que a gente se manifesta aqui. E tudo isso, essa dor, essa tristeza, tudo isso é o espírito. Mas a gente reflete no corpo e quem é o condutor é o perispírito. Então, encarnados, a gente tem aqui, ó, que a dor é um instrumento do corpo, mas o perispírito é que faz recebe essa impressão e o espírito é quem sente. Ele é só o intermediário. A gente precisa entender que o perispírito, ele é matéria. E ele é uma matéria que ele é retirado daquele planeta onde nós estivermos. Então, eu estou aqui no planeta Terra, então eu tenho uma composição perispiritual de acordo com as características deste planeta. Quando a gente for para outro, imediatamente, e a gente não vai entrar em detalhes sobre isso, mas esse perispírito, ele é adequado de acordo com aquele planeta que eu for habitar. Por isso, a gente não guarda nada no perispírito, porque senão a gente perderia, né? Todo esse conhecimento, tudo isso, então é tudo no espírito. O perispírito é somente aquele que transmite, né? Mas por que será que acontece? Porque se eu desencarnado, né? E eu vou falar um pouquinho sobre isso. Se eu estou desencarnado, eu estou lá, eu tenho o perispírito acompanhando o meu espírito. Eu não deveria sentir dor. E não sinto. Mas o que eu sinto segundo as informações recebidas dos espíritos? É que se conserva aquela ideia que a gente teve do sofrimento. Então, não tem mais a ação física, porque não tem mais o corpo físico, mas a impressão fica. Por isso que nas sessões aqui, quando os espíritos dão comunicação, eles falam que estão sofrendo, tudo vai depender, cada um é um, mas assim, é a impressão que ele tem. E às vezes o sofrimento, ele não sabe nem falar, é geral. Ele não coloca num determinado órgão, porque não tem mais órgão, né? O corpo é quem possui os órgãos. O perispírito não possui. Aquele que, aí, né, a Silvia já trouxe pra gente, a pessoa que amputou um membro, ele sente, né? Ele costuma sentir, às vezes até dor, coceira naquele membro amputado, né? Como pode, né? Então, o que é isso, né? Onde que está essa... Certo que não é nesse que foi amputado que está a sede, ou sequer o ponto de partida da dor ou da outra sensação. Então, veja bem, o corpo, quando nós deixamos o corpo físico, enquanto o perispírito estiver mais ou menos ligado àquele corpo, as sensações vão ser muito mais vivas. Bom, o que há é apenas o que o cérebro guardou desta impressão. Lícito, portanto, será admitir-se que coisa análoga ocorre no sofrimento dos espíritos após a morte, que eu já falei e não vou entrar em detalhes. Então, falei do perispírito, ele é tirado da matéria, do cosmo universal, fluido universal, é o princípio da vida orgânica, não o da vida intelectual que reside no espírito, e além disso, o agente das sensações exteriores. Isso tudo aqui eu já falei, né? Os libertos do corpo, os espíritos podem sofrer, mas esse sofrimento não é corporal, embora não seja exclusivamente moral, porque eles ainda, como remorso, porque eles ainda se queixam até, eu estou com muito frio. Quem já participou de sessão aqui sabe, né? E o que é isso, né? Como que ele fala isso? Porque a dor que sentem não é, pois, uma dor física propriamente dita, é um vago sentimento íntimo que o próprio espírito nem sempre compreende bem, precisamente porque a dor não se acha localizada e porque não a produzem agentes exteriores, é mais uma reminiscência, uma lembrança de uma realidade, porém igualmente penosa. Não está dizendo que ao desencarnar a gente passar por
por essa situação, não há sofrimento. Há sim, mas é um tipo de sofrimento que é mais uma lembrança e não mais tem a ver com o corpo. O mesmo, olha, se dá com o espírito, sofrimentos, porque a gente fala assim, eu estou encarnada, estou sofrendo. Depois tem gente que acredita, né? Vou desencarnar e vai ficar tudo maravilhoso. E aí a gente, infelizmente, traz a informação de que não é bem assim, né? Pelo conhecimento que a gente tem. Opa, volta. Deixa eu ver. Veja bem, se eu sofrer, né, o do espírito, resulta dos laços que ainda prendem a matéria. Então, enquanto o perispírito, nós temos vários tipos de desencarne. O desencarne, por exemplo, quando é do suicídio e que antecipa, e aí o espírito ainda não está livre, ele não consegue se desligar do corpo físico, então é uma sensação muito terrível, segundo toda a literatura que a gente tem das obras básicas, do sentimento que esse espírito passa até que ele se liberta, né, dessa situação. Diz assim, está nas suas mãos libertar-se de tal influência desde a vida atual. Nós temos condições de fazer isso. Nós temos o poder da escolha entre fazer e não fazer. Não vamos esquecer nunca disso, tá? Diz aqui, ó, como é que a gente pode, então, ter uma situação melhor, sair desse sofrimento até como encarnado, né? É domando as paixões animais. A gente sabe que isso não é muito fácil, mas quantas pessoas conseguem? Então, se alguns conseguem, os outros precisam também ter um pouco mais de empenho aí, né? Não alimentar ódio, inveja, ciúme, orgulho. Não se deixar dominar pelo egoísmo. Isso tudo, Kardec, né, os espíritos falaram para Kardec, né? Pode se livrar do sofrimento desde agora, ó. Não precisa nem esperar lá na frente, né? É só seguir essa receitinha básica aqui, né? Não ligue as coisas deste mundo importância que não merecem. Ou seja, nós começarmos já nessa atual encarnação, já pensando sobre essas alternativas aqui, não é? Embora revestido com um envoltório já corporal, a gente já pode ir se depurando, né? Nenhuma recordação dolorosa lhe advirá dos sofrimentos físicos que haja padecido. Se a gente seguir essa receita aí, a gente não vai ficar, depois de desencarnado, né? A gente vai ficar aí nesse sofrimento, porque as coisas materiais que a gente sofre aqui ficarão no corpo e o espírito vai seguir livre, leve e solto, né? A gente já viu quantos depoimentos daquelas pessoas que estavam num sofrimento absurdo e que depois, ao se desligar do corpo, resplandecem no plano espiritual de uma forma belíssima, não é? Sofrimentos tem muitos, em graus diferentes. E nós temos também aqui, em consequência das dores físicas, nós já tivemos assim um avanço na medicina que fantástico. Todos nós aqui que já passamos, por exemplo, uma cirurgia, ninguém, acredito, né, que entrou para a cirurgia, fez e saiu sem sentir a dor do corte, da invasão, porque nós temos a anestesia. E eu estava lendo um pouquinho sobre porque a gente fala muito de personagens que são muito importantes, né? A gente sempre tem aquelas referências, mas e aqueles que trabalham e ajudam esse aparecimento de tudo isso, que fazem esses estudos e que não são pessoas de destaque no mundo físico. Mas com certeza, eu estava lendo sobre isso, Jorge, não lembro o sobrenome, ele em 1922 ele nasceu e ele, com 82 anos, ele foi um dos
pioneiros de trazer, de ir fora primeiro para ser um anestesista, porque não é fácil, é depois de você cursar, conhecer, né, de ser médico. Então, ele se dedicou e ele falou, e aí lendo lá, né, ele usou o termo médico, não tem nada a ver, ele fala assim, com muito amor. Ou seja, ele falou, eu me sentia muito realizado dentro de uma sala de cirurgia. Eu não posso dizer o mesmo. Um cortinho a gente já, né? E você vê que é um espírito que já vem com essa resolução, né? De fazer, de trazer um benefício, porque ele foi fazer no exterior o curso, não existia no Brasil, e trouxe todo o conhecimento e aí começaram a desenvolver. Lógico que inicialmente, hoje a medicina avançou muito, mas eram tipos de anestesia muito ainda rudimentar, né? E a gente vê que maravilha que é a evolução nesse sentido, né? Bom, sentir-se-á feliz, o indivíduo que já olha para aquela receita, né, do bem proceder, sentir-se-á feliz por haver libertado deles, e a paz da sua consciência o isentará de qualquer sofrimento moral. Ou seja, a gente fala de sofrimento, mas o sofrimento ele também tem as suas nuances, né? E a gente pode mudar tudo isso. Bom, aqui Kardec diz assim, ó, que vem corroborar com aquilo que eu falei inicialmente, né? Interrogamos, diz ele, milhares de espíritos que na Terra pertenceram a todas as classes da sociedade, ocuparam todas as posições sociais, estudamos-los em todos os períodos da vida espírita, a partir do momento em que abandonaram o corpo. E o que aconteceu, né? Acompanhamos-los passo a passo na vida do além-túmulo para observar as mudanças que se operavam neles, nas suas ideias, nas suas sensações, e sob esse aspecto, não foram os que aqui contaram entre os homens mais vulgares o que nos proporcionaram menos preciosos elementos de estudo. Ou seja, quando a gente pega o céu e o inferno, a gente pega a segunda parte, a gente vê os espíritos explicando, e através de evocações, eles contam como eles estão no mundo dos espíritos após passar por uma vivência física. Então, de acordo, lá a gente tem desde os felizes, que descrevem essa coisa maravilhosa de desencarnar e se deparar com um fantástico mundo super, né, além das expectativas, e aqueles que infelizmente cometeram muitas atrocidades por qualquer, seja ou por orgulho, ou por vaidade, ou por querer coisas fáceis. Então, o que acontece? Foram todos esses espíritos, eles foram colocados, Kardec conversou com eles, e eles viram que o sofrimento, ele dá continuidade quando essa não é bem... É aquilo que a gente fala, né? Que é a justiça das causas e consequências, né? Que está dentro da lei de Deus. Bom, diz Kardec que notava que os sentimentos guardavam relação com o proceder que eles tiveram e cujas consequências experimentavam. Que na outra vida, né, a outra vida espiritual é fonte inefável, ventura para os que seguiram o bom caminho. Então, a gente tem aí, nas obras básicas, a gente tem muitos elementos aí para a gente compreender melhor essa coisa de estar no plano físico para o plano espiritual. Bom, dedução. Os que sofrem, muitos, é porque querem. Nosso caso, às vezes, a teimosia, né? Que, portanto, só de si mesmos se devem queixar, quer no outro mundo, quer nesse. Então, não adianta pôr a culpa no pai, na mãe, na irmã. A irmã pode.
Mas assim, né? A gente fica, mas é o meu marido que me poderia ter sido melhor para mim e aí eu me torno uma pessoa ruim, né? Não é sempre assim. Bom, ensina-nos a experiência, Kardec ainda, que por ocasião da morte o perispírito se desprende mais ou menos lentamente do corpo, já falei, né? E que durante os primeiros minutos, depois da desencarnação, o espírito não tem muita explicação, ele fica confuso. A gente não lembra o nascimento, né? A gente sabe que quem acompanha o parto vê aquele indivíduo chegando, uma alegria para a família, mas ele mesmo, ele não tem essa consciência. É difícil você conseguir alguém que descreva. Quando eu nasci eu senti isso. Ou quando desencarna, mesma coisa. Bom, ele crê que ele não está morto e aí é uma confusão danada, né? Mas ele olha o corpo e vê que o corpo está lá, ele está cá. Então, imagina a situação, que não deve ser muito fácil, mas essa situação, ela dura enquanto haja ligação entre o corpo e o perispírito. E aqui eu trouxe só para ilustrar para vocês, eu não sei se vocês já tiveram a curiosidade de ver, né? Eu fui lá na internet, eu falei, eu queria ver uns casos positivos, porque a gente precisa falar de coisa boa, né? E aí, tem lá, num site que está aqui, são 8 histórias de superação sobre pessoas que deram a volta por cima do problema e superaram os mais difíceis obstáculos de suas vidas. Essa Lise Velasquez, eu não trouxe a foto, mas ela é considerada a mulher mais feia do mundo. E ela é feia, gente, fisicamente falando. Ela é horrorosa. Você olha assim, ela é uma pessoa, mas o que ela fez com isso? Ela conseguiu, e aí foi, não sei entrar em detalhes, mas ela aproveitou que esse tipo aqui de conceito que deram a mulher mais feia do mundo, e ela conseguiu mexer com o mundo inteiro e ela conseguiu uma campanha contra o cyberbullying. Vejam bem como é difícil, porque se você ser exposta numa situação como essa, e ela reverteu isso para um tipo completamente, porque não é só ela, né? Quantas pessoas, e aí ela pegou e conseguiu reverter, e aqui tem a história lá, depois quem quiser vai ver. Esse daqui, esse Nick, ele não tem os membros superiores e inferiores, é muito bonito de rosto, mas o corpo, e aí a história dele, aos 8 anos ele tentou suicídio, e aí ele depois voltou atrás e ele diz assim, manter a esperança e ter um sentido maior para a vida. Ele arranjou, e aí hoje ele trabalha divulgando isso, divulgando esses aspectos que não vamos dizer que não seja, né? É difícil, já pensou? Sem os membros? E ele conseguiu reverter essa situação, ele estava desesperado e que não via sentido na vida, e ele conseguiu reverter, e hoje é uma pessoa que trabalha aqui, para ter sentido maior a vida. Ele falando disso, sem braços e sem pernas. O Albert Einstein, né? Aí já é um cientista mais conhecido, mas ele era muito discriminado, ele era, na escola, ele era tido como uma pessoa só problemática. E tem toda a história dele também, ele tinha ideias, porque as ideias não cabiam dentro dele. Ele, né, imagina, ele é um espírito que tinha muito conhecimento intelectual e estava mais ou menos no meio dos selvagens. E as ideias dele, eram vistas como impossíveis, porque quem estava lá, não é o que eu penso, é impossível. E nós temos, graças a ele, né, a física, quanto que deu passos, né? A lei da relatividade que mudou a maneira de enxergar. Esse Chris Gardner é aquele do filme, lembra que tem um filme, A Procura da Felicidade, que ele vai com o filhinho dele, é um filme super comovente,
Quem não assistiu vale a pena, mas é uma história real. Lógico que deve ter aí a mão do cinema, óbvio, né? Mas é muito legal, porque ele se tornou o homem mais rico lá, eu acho que é dos Estados Unidos, não sei se é, pela pesquisa que eu fiz. E ele era uma pessoa que, quem assistiu o filme viu, ele não tinha nem o que comer. E ele andava com o filho dele e falando de belezas, de maravilha, ele não deixava o filho dele sofrer, ele não queria, mas ele passava as maiores privações. É interessante, essa daqui, ó, J.K. Rowling, é isso, senhor? Ela é daquela série Harry Potter. Ela também passou muitas dificuldades. Ela perdeu a mãe, depois ela teve a filha e separou, teve um divórcio. Ela não tinha onde ficar. Ela escrevia nos cafés, ela sentava lá junto com a filha, porque precisava tomar conta dela, e também ia escrevendo essa série. E uma das coisas, ninguém queria receber os livros dela, o primeiro pelo menos, né? Porque ela começou com o livro, aqui, são vários depois, né, em sequência, mas o primeiro livro, ninguém. Aí, uma editora que falou para ela, bom, você quer? Não pode ser mulher, você vai ter que pôr J aqui, porque mulher não poderia ser essa escritora que se tornou depois, né, essa potência. Hoje Harry Potter é tudo, né, gente? A gente é onde não é a mais rica da Inglaterra, isso mesmo. E foi uma das mais, né, que passou muitas privações e discriminação. A Luísa Trajano, que é bem próxima aqui da gente, ela também é uma pessoa interessante a vida dela. Primeiro que Luísa é porque a dona do Magazine Luiza era a tia dela e ela tinha o mesmo nome, mas ela era vendedora. E aí ela começou e ela foi se interessando, tal. Olha, ela transformou o negócio dessa família, né, mostrando que com dedicação, amor pelo trabalho e uma relação de valorização dos funcionários e clientes é possível chegar longe. E eu já assisti algumas entrevistas com ela. Ela tem a defesa das mulheres, a criação lá na empresa, né, um olhar diferenciado, um olhar humano. Então a gente vê que ela também era uma pessoa que fez a diferença. Esse daqui acho que todo mundo conhece, Stephen, né? Stephen Hawking, né? Hawking, em inglês, né? Ele é aquele que teve essa doença degenerativa, mas ele ficou totalmente imóvel e continuou, né? Depois, no final, assim, ele só tinha tudo especial e ele não parou de trabalhar, e o quanto ele trouxe de contribuição, desvendando, né, as questões do universo. Não é isso, João, se eu estou errada? Ele é uma referência, né? E essa Raquel aqui é uma pessoa também que foi citada por ela não veio assim de uma família tão carente. Não era carência no sentido, né? Mas ela tinha a desvantagem, porque ainda existe essa questão da discriminação na sociedade, né? Ela, como uma mulher negra, ela queria estudar e ela queria fazer a faculdade e ela queria aprender o inglês, que ela precisava do inglês, e ela foi, batalhou, fez tudo isso sozinha e ela conseguiu quebrar diversas barreiras sociais e trouxe representatividade para o comando das marcas de luxo. A Tiffany, por exemplo, né, é uma das que ela se tornou o top ali de referência. Bom, isso está aqui, ó, nesse site Pensador, Histórias de Superação. E agora eu digo, né? Terra, planeta de provas e expiações. Até quando? Até quando vai ser um planeta de provas e expiações? Até quando nós desejarmos? Porque se a gente parar com aquela ideia, aquele orgulho absoluto, né, de ser o dono do planeta e começar a ver a grandeza que é e em relação a essa questão
do planeta, que é maravilhoso e que nós temos que cuidar dele, e a gente se colocar na posição mais humilde, mais de aprendiz. Então, quem sabe, essa situação vai se modificar, vai depender de cada um de nós. Então é isso, gente. A gente só pode mudar uma situação, a gente só pode mudar o contexto geral se a gente fizer isso, inicialmente, cada um de nós compreender que a dor é um processo, mas que ela pode ser evitada. E a gente pode evitar muita coisa, mas a gente também olhar para a dor não como uma inimiga, mas é algo que não é privilégio de ninguém. Todos nós passamos por dores. E essas dores, que eu sempre entendo, é que cada vez que a gente passa por uma situação difícil, nós nos fortalecemos enquanto espíritos. A gente não sabe se esses que eu citei aí, eles tiveram uma superação, às vezes, em nível social. Todo mundo olha, nossa, porque era tão pobre, então ele ficou rico, ficou como se isso fosse uma vantagem. Pode ser. Pode ser que eles estão distribuindo empregos, empreendendo, ou seja, mas pode ser que também eles tenham outras coisas a vencer, como nós, né? Cada um no seu obstáculo, na sua trajetória, naquilo que nós fizemos de programação. Vamos em frente, não desanimemos. É muito bom ter amigos, porque um amigo às vezes dá a mão e a dor da gente fica menor. Tá bom, gente?